Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Na Escritura, o contraste entre a aflição do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Atribulados, mas não angustiados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado, perplexo, mas não desanimado. Indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera, perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado, abatido, mas não é destruído. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado, ao sofrimento, Deus sempre proveu um meio de escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exterior, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, vitalidade, referência, oração, jejum e temor a Deus. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele fala um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparado ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir. E que é fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Romanos capítulo 8, versículo 18. A visão da eternidade fortalecida em Deus, tendo plena consciência da vinda vindoura. O cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não vêm, porque os que se veem são temporais e os que se não veem são eternos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Contrastando as coisas visíveis com o invisível, as temporais como a eterna, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer na tribulação. Nesse caso, somando a renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual e a existência de Deus. A verdade bíblica é todo o conjunto dos valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro. Resista aos ataques eternos e tome posição contra o advento do mal. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. O outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo da desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização
doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a vida espiritual sem ter em alto contra a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para a igreja, para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim o pecado é aceito e tolerado, porém o crente renovado deve reagir contra essas inversões de valores, resistir o espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Glória a Deus, aleluias. Todo salvo estava numa batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz do maligno. Segundo Colossenses capítulo 4, versículo 1. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou a sua atividade contra o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 13 e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. E é que com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Outro sim, o espírito maligno tem capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Efésios capítulo 2, versículo 2. Por isso a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios capítulo 6, versículo 12. De certo, o crente renovado de posse da armadura de Deus deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito à tribulação desta vida. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 11. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. E assim, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com o peso da glória eterna reservada para os fiéis. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 17. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus poderoso, grande Deus, é verdade. Essa palavra ela se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos mais. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus, aleluia. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio a adversidades externas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu Pai, abençoa, meu Pai, essas pessoas, Senhor Deus, ajuda elas a vencer, Senhor Deus, meu Pai. Ajuda, meu Pai, a descobrir, Senhor Deus, acreditar, meu Pai, que tem uma pessoa, meu Pai, que é o demônio, que estão querendo derrubar, Senhor Deus, meu Pai, as nossas vidas, meu Pai. Por isso, meu Pai, eles, em vez de se afastar deles, meu Pai, eles se apegam a eles. Oh Deus, abre os olhos espirituais, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.